sei que vocês estão esperando, já chegaram várias perguntinhas. Doutora Gisela Savioli, linda, elegantérrima como sempre. Por favor, meninos, muitos closes na doutora Gisela. Olha isso, tão máximo, chiquérrima como sempre. Olha que linda. Fique à vontade. Obrigada. Seja bem-vinda. Você gostou do nosso cenário? Eu tava vendo, que lindo. Tá maravilhoso. Ficou muito legal, né? Amei. Ficou gostoso. Lindo, lindo. Pra Nossa. receber convidados assim, como a doutora Gisela. Benção, que benção. Doutora, que assunto fantástico. Fantástico. Todas as vezes que você vem, aliás, a última vez foi muito bacana, né? A gente teve aí também um feedback super positivo do assunto, foi muito legal. E, assim, doutora Gisela, seria, né, quando a gente tem os nossos convidados, as áreas, a gente tenta escolher temas que, de fato, são o forte aí do nosso convidado. E falar de intestino só podia ser com você. Que é, inclusive, um capítulo do livro. 2, porque tanto no primeiro, no Tudo Posso, quanto no Alimente Bem Suas Emoções, eu dediquei um capítulo para o intestino, que, de fato, é o nosso segundo cérebro. E no outro eu chamei de o cérebro desconhecido. Ah, é verdade. Exato. O cérebro desconhecido. Então, comece por onde quiser, estamos prontos para a sua aula e daqui a pouquinho a doutora Gisela vai ensinar a fazer a biomassa de banana verde. Gente, não percam, com imagem, tem tudo certinho, passo a passo, vocês vão ver, vai ficar muito bacana, vai dar para entender tudo. Vamos lá. O que a gente tem que entender sobre o nosso intestino? Que nós não somos o que comemos, Carol, nós somos o que nós conseguimos absorver. E onde eu faço isso? No intestino. Então significa, se eu não tiver uma parede intestinal adequada, isto é, tem que ser igualzinho à nossa parede, que nem tá ali, com um tijolinho, um grudadinho no outro, rebocadinho, tenho que ter os pedreiros para fazer a manutenção dessa parede, porque a minha parede intestinal que faz o quê? Olha para aquilo tudo que está dentro do intestino e fala, você é nutriente, bem-vindo, pode entrar. Você é tranqueira, pode ir embora. Se eu não tenho essa parede dessa forma íntegra, é exatamente o contrário, o nutriente vai embora e a tranqueira entra. E aí acontece toda a encrenca. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que eu só consigo absorver se eu fizer uma digestão adequada, que é aquela quebra toda, e é no intestino que eu vou absorver. Aí, nós temos que entender uma outra coisa, que muitas pessoas falam assim, doutora, acredita que eu como uma alface e engordo? E eu digo, é verdade. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a obesidade, isso eu já falo desde o primeiro livro, ela depende de um bom equilíbrio. Ficou interessada, né? Eu já larguei aqui. Meninas, daqui a pouco a gente coloca a pergunta do Twitter. Já larguei aqui, vamos prestar atenção, porque o caso é sério. E olha, isso está muito bem estabelecido na literatura científica, desde o primeiro livro eu também falo disso. Então é o seguinte, você tem do seu peso de 1,5 kg a 2 kg de bactérias intestinais. Uau! Uau! Bastante. Para cada célula do seu corpo, Carol, você tem 10 bactérias no intestino. Então é como se eu pegasse você, fizesse 10 clones, juntasse tudo e colocasse na sua barriga. Isso é a quantidade de bactérias. Elas têm que ter um equilíbrio. E eu brinco e digo que tem o bem e o mal brigando aqui fora, tem o bem e o mal brigando na nossa barriga. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma alimentação adequada, é por isso que eu quis colocar a biomassa de banana verde, que para mim é um dos melhores alimentos, para quê? Para ser alimento para as boas bactérias intestinais. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma alimentação adequada, não como muito doce, não como muitos farináceos, ingiro bastante fibra, bebo bastante água, tá? Que esse detalhe foi muito bem abordado. Que faço exercício também, porque a caminhada ajuda no funcionamento do intestino. O que que acontece? As minhas boas bactérias estão felizes. Estão ali bem, estão produzindo. E lá é assim, uma comeu, ela matou a outra. Então, se a do bem come, ela mata a do mal. Mas, se eu começo a ingerir principalmente as proteínas, que são de difícil digestão, e aquelas, como eu falo do glúten, que é de não digestão, essas moléculas proteicas que são de difícil digestão, elas fazem com que principalmente a microbiota, as bactérias do mal, fiquem fortes e cresçam. Então, o que que acontece? Elas matam a do bem e elas ficam poderosas. Só que para pensar, olha como é lógico, se essa bactéria do mal,
ela se prolifera porque ela está tentando quebrar uma proteína de difícil digestão, vem uma fibra bonitinha de uma alface, ela quebra brincando. Então, significa que, ao invés dessas fibras serem alimento das boas bactérias, o que as más fazem? Conseguem quebrar tão quebradinho... Tão rápido. Que vira energia. Então, aquelas fibras que deveriam favorecer e serem excretadas, melhorar o bolo fecal para evacuação, elas viram energia e caem dentro da corrente sanguínea e fazem a gente engordar. Gente. Então, é por isso que eu digo verdade. Aquela pessoa que fala assim, doutora, mas eu sinto que eu como uma folha de alface e engordo. É verdade. Então, primeira coisa, a alimentação é fundamental, indiscutível, mas a gente tem que entender algumas coisas. Até trouxemos umas imagens que eu acho que vai ficar lindo. Vamos colocar? Vamos. Vamos lá. Primeira coisa, quando vamos ao banheiro, o volume... Tá? Das fezes. Certo. Só 1/3 é resto de comida. Ah, é? Os outros 2/3, escamação de células mortas e bactérias mortas do intestino. Pensa. Nossa. Nós trocamos como se fosse um carpete. Tá. Essa imagem, doutora? Exatamente. Então vamos olhar. O intestino parece liso, mas olha por dentro como ele tem essas pregas. Para quê? Para aumentar a área absortiva. Tá. Porque o local onde eu faço a maior parte da absorção é logo depois do estômago e se chama duodeno. Por quê? Porque tem o tamanho de 12 dedos. Então, é num pedacinho assim que eu faço essa grande digestão e absorção. Tá. Então, voltando lá, nós temos um intestino que parece uma tromba, né, de aspirador para aumentar. E repara que em volta tem como se fossem uns dedinhos, né? Esse dedinho, na verdade, é como eu digo, é como um carpete. Quando você olha o carpete, ele não parece liso. E quando você olha de perto, cheio de dedinhos. Isso é para aumentar a área de absorção e de exposição. Só que quando eu pego esse dedinho e coloco num microscópio potentérrimo, olha a obra-prima de Deus. Cada um deles tem. O vermelhinho é sistema arterial, o azul é sistema venoso. Nossa. E o branco, o linfático. Tudo isso? Em um pelinho daquele que a gente não enxerga, que precisa de um tremendo microscópio. E repara que em volta eu tenho que são como os tijolinhos que eu digo, que são os tijolinhos que vão fazendo o revestimento. Por quê? Do lado de lá você tem dentro do intestino e do lado de cá, onde estão essas artérias, está dentro do seu corpo. Então eu preciso de uma proteção. Essa proteção é esse tijolinho que eu chamo, que quando você olha mais de perto, cada tijolinho, dá uma olhada lá. Tem mais um, é a próxima, que é mais perto. Então vamos para a próxima imagem, que é o tijolinho mais pertinho. Aí. Tem mais uns dedinhos na ponta. Gente! Essas são as microvilosidades, que é lá que você absorve a proteína que tem que estar quebradinha na pérola, chamada aminoácido, a gordura na pérola, chamada ácido graxo, e o carboidrato na pérola, chamada glicose. Cada um tem uma porta. Tá. Agora, um detalhe, se eu estico todos esses pelinhos, sabe que tamanho que eu cubro? De verdade, uma quadra de tênis. Então, o seu intestino, nessa barriguinha bonitinha, é uma quadra de tênis compactada e, além disso, 10 caróis, né? Em termos celulares. Caramba, então, doutora. é muito importante nós darmos atenção à parede intestinal. Isso não tem nada a ver com evacuação. Tá. Homem, por exemplo, evacua, que é uma benção, né? Bobeia 3 vezes por dia, né? As mulheres têm mais dificuldade. Ai, meu Deus, exatamente. E nem por isso eles têm, por conta de fazer uma evacuação, assim, constante, diária, saúde 100% uma saúde intestinal. É outra coisa. Então, vamos explicar, então, essa saúde intestinal. Porque quando as pessoas acabam tendo o hábito, né, de ir ao banheiro, todo dia eu vou no banheiro, tá horário, tudo direitinho, meu intestino funciona super bem, elas já acham que tá tudo bem. A saúde intestinal tá ok. E não é bem assim, né? Não, de forma nenhuma. Inclusive, como você estava mesmo falando, o que fazem essas boas bactérias? Eu brinco e digo que são os pedreiros da nossa parede intestinal. Tá. Porque aquela fibra que é para ser alimento para elas. Então, o que elas fazem? Quando elas comem, elas produzem substâncias que são, digamos assim, o que vai dar energia para que a parede intestinal fique íntegra. Tá. E dentre outras coisas, olha como é linda a nutrição, eu fico encantada. Uma dessas substâncias
chama-se ácido butírico, que cai na corrente. Você viu que depois lá você tem todas a corrente sanguínea, tudo, né? Cai na corrente sanguínea, vai até o fígado e inibe produção de colesterol. Então, você ter também uma boa saúde intestinal reflete no seu colesterol, na sua glicemia, reflete no corpo todo. Então, é isso que é super importante. E quando eu estou com aquelas más bactérias, acontece exatamente sempre o quê? Sempre o contrário. Sempre o contrário, além do que, lembrando... São essas aí, as más? Exato. As más é o seguinte, do lado esquerdo é como tem que estar. Você viu que tem assim, como se parece um cimentinho entre os tijolinhos? Em cima você tem uma mucosa, que eu digo que é o reboco, né? Que a gente tem que trazer para a realidade. E aquelas bolinhas são as boas bactérias que estão esperando os bons alimentos. Aí você não come os bons alimentos, você come muito mais produto industrializado, rico em açúcar, enfim, uma série de problemas. Proteínas de difícil ou de não digestão. Aí o que acontece? Se a gente puder voltar... Aí vamos colocar de novo para fazer a comparação com o outro lado. Para comparar. Então o que acontece? Você tem as más bactérias que, nossa, fazem o banquete delas. E elas são más, ela não vai dar comidinha para a parede intestinal, então ela fica fraquinha, a parede se separa, você fica com os tijolinhos fracos e é por essa fresta que passam depois as proteínas não digeridas, que quando alcançam a corrente sanguínea, são reconhecidas como invasores e acelera todo o seu sistema imune em processos inflamatórios, que hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória. Então, vê como a gente fecha tudo. Então, é por isso que eu, no consultório, eu começo tratando o intestino. A pessoa vem com micose no pé, eu falo, tem que tratar intestino. Porque você não... As mucosas do corpo todo se comunicam. Você não cuida da micose do dedão do pé se você não cuidar do intestino. Candidíase, né? Tem relação? Total. Olha, total. Dos fungos. Fungo, síndrome fúngica, que, aliás, síndrome fúngica era um tema e tanto para mais tarde a gente também está trazendo aqui. Então, gente, o que acontece? Agora, tudo bem, eu trouxe o problema, vamos trazer a solução, né? Com certeza. Primeira coisa, volte a se alimentar o mais dentro daquilo que a gente propõe. Tem a lista de alimentos no Alimente-se Bem Suas Emoções, trocando os alimentos, fazendo rodízio principalmente de alimentos crus. Isso vai ajudar a favorecer as boas bactérias. E fora isso, nós temos a biomassa de banana verde, que eu amo de paixão, porque ela tem uma fibra que não consegue ser quebrada. A única bactéria que consegue quebrá-la é a bactéria do bem. Então, ela se torna alimento das boas bactérias. Para que aumentem essas boas bactérias. Exatamente. Entendi. E fora isso, quando você se alimenta com essa biomassa, a sua glicemia, isto é, a velocidade com a qual o alimento vira açúcar e cai no sangue, demora muito mais. Então, você não tem aqueles picos, né, de glicemia que são tão ruins para a saúde. E falamos ontem de diabetes, então, está diretamente ligado. E fora isso, dá saciedade. Então, ocupa volume, te dá saciedade. E, gente, não conta caloria, que é a coisa mais bárbara. Não engorda. E também não tem gosto de nada, né? Você acrescenta na receita e ela dá o volume. Não tem, ela deixa a receita da cremosa. Exatamente. Da consistência. E no livro Escolhas e Impactos, vocês têm várias e várias receitas onde a biomassa de banana verde está incluída. Eu queria fazer mais uma pergunta, porque acho que é da Bianca, ela que mandou a perguntinha no Twitter, e eu vi que outras pessoas perguntaram sobre isso. Doutora, quem tem a constipação intestinal, muitas vezes, mais ainda as mulheres, Bianca tá perguntando pra gente, um beijinho pra você, ela pergunta do laxante. Quando a gente fala de laxante, a frequência desse uso, o que você diria sobre isso? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dar na sequência da biomassa uma dica sobre como melhorar bastante essa parte do intestino. Agora, veja só. Laxante, ele funciona... Existem dois tipos de laxante para fazer o seu intestino funcionar. Ou aquele que aumenta o volume das fezes e as fezes, ao encostar na parede do intestino, dá aquela vontade de ir ao banheiro. Ou por irritação
irritação da mucosa. Isso é péssimo, porque sabe aqueles dedinhos? Vão todos embora. Nossa. Eu fico com praticamente eu fico com o meu pneu careca, vamos chamar assim. Nossa. Agora, você lembra quando nós fizemos aquela pauta sobre serotonina? Sim. No intestino, nós fabricamos 90% da serotonina do nosso corpo. Por quê? É essa serotonina que vai dar motilidade, vai me ajudar no movimento peristáltico, que é aquela vontade de ir ao banheiro. Tá. Então, vocês vão lá no programa passado... Que tá no YouTube. Tá no YouTube e tem lá os alimentos para melhorar justamente esse aporte de serotonina no intestino. Então, eu estou fazendo assim de modo que cada programa encaixe um no outro. Perfeito. Para a gente fazer assim, sem dúvida, uma biblioteca. Então, quanto mais serotonina, mais estímulos nessa região a gente vai ter, melhorando a constipação intestinal. Com certeza. Fantástico. Não é isso. bárbaro? Então, vamos lá. Vamos começar com as imagens, então, aqui na tela. E a doutora Gisela, enquanto isso, vai explicando por que tem que ser a biomassa, a banana verde, né, doutora? Exato, tem que ser a verde da bananeira, gente. Aí, primeira coisa, você tem alguém que tem sítio, peça, porque geralmente a que você vai comprar no mercado, ela já vem com uma coisa chamada aclimatação. Por quê? Para acelerar o processo de amadurecimento. E o que nós queremos é justamente que ela não amadureça. Entendi. Então ela tem que ser bem verdinha, tá bom? Certo. Tá, aí eu peguei, gente, fui eu que fiz pra vocês, viu? Ai, adoro. Você pesou. Eu pesei pra vocês verem que aqui tem o quê? 9 bananas. E pode ser qualquer banana. Eu nunca fiz com a da terra. Tá. Mas as outras todas tranquila. Então, eu pesei, deu quase 100 gramas por banana. Então, é uma receita com 9 bananas. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, destacar. Tá, vamos para a próxima imagem, então. Aí. Você destaca a banana, mas mantenha bem fechadinha. Não abra, ela tem que estar toda embrulhadinha, bonitinha. Tá, a gente não pode ver a banana, Não tá? pode ver a banana. A casca mesmo fechada. Exatamente. Tá, Pronto. perfeito. Aí você vai ferver uma água numa panela de pressão. E quando ela ferver, você vai colocar uma... Ai, meu dedinho aí. Tá. Uma a uma, tá? Com cuidado. Vai fechar. E enquanto ela vai ferver, você vai pegar uma água filtrada à parte e vai ferver também, que vocês já vão entender pra quê. Então, a panela de pressão ferveu, vai colocando uma a uma. Isso, e tampa. Fechou a panela. Aí tem a receita, se vocês depois forem lá no livro no Escolhas e Impactos, tem bem direitinho. Aí você vai deixar... vai ferver uma água à parte enquanto está fervendo a banana, né? Tá. Subiu a pressão, conta 10 minutos. É rapidíssimo. É rapidíssimo, É super né? rápido. Tá, Então, vamos próxima lá? imagem. Aí, quando você abrir, cuidado, tem que esperar baixar a pressão, né? Mas você tem que fazer esse procedimento com ela quente. Eu peguei essa foto porque, às vezes, a banana abre. E a pessoa fala, ai, meu Deus, abriu. Será que eu posso usar? Pode. Tá. Aí você vai pegar uma pinça, pode mudar a Vamos lá pra imagem. próxima. Você vai pegar uma pinça e vai tirar uma a uma e vai descascar, mantendo as outras dentro da água quente para não esfriar. Cuidado que ela é bem quente. Aí você abre com uma pinça, pega a próxima imagem. Vamos lá para a próxima, então. Tá vendo? Descascou. Tá. Aí você vai levar pro liquidificador, tá vendo? Vamos e lá. ela fica assim, né? Com Ela esse aspecto. fica, Tá. Aí você leva pro liquidificador e tenta fazer isso bem rápido, para você usar as bananas quentes. Porque quando a banana começa a esfriar, ela começa a endurecer. Eu recomendo que aos poucos você troque seu liquidificador por um com o copo de vidro, tá? né? Vocês vão até entender por quê. Eu dei uma machucadinha e agora, antes de botar o motor para funcionar, a próxima imagem, tá? Você tem mais uma, deixa eu ver. Essa parece que ela tá, não sei se ela tá mais batidinha, parece que ela tá com um pouco mais de deixa eu líquido. ver se ela já A gente foi... não coloca água, né? Não, vai colocar. Deixa eu ver a próxima imagem. Então vamos ver a próxima. Ah, então fugiu. A anterior. Volta. Mais uma antes. Vamos voltar Tem uma antes. essa. Então, não sei o que houve, mas tinha uma outra imagem, aonde quando depois que eu dei uma machucada nela dentro do liquidificador, eu antes coloco a água fervendo. Aquela que você deixou fervendo separada. Exatamente, bem quente. Aí você vai virando e conforme ela for liquidificando, ela tem que ficar cremosa. Que por isso a próxima. se você vê que ela tá precisando, coloca mais água até você chegar nessa textura. Certo. Tá? De purê. Então aqui a biomassa tá pronta, você pode acondicionar, ver se tem os... Ó, Aí, adoro, olha que legal. Faz os bloquinhos de gelo. Eu, como faço toda semana, Carol,
Carol, eu já não faço esse processo. Eu já coloco num vidro e deixo a semana inteira na geladeira, porque eu uso direto, gente. Uma semana, então, ela aguenta na geladeira. Na geladeira. Se não Agora, for usar, tem que congelar. congelar. Você congela e aí você vai tirando os cubinhos conforme a necessidade, tá? Perfeito. Aí na próxima imagem, o que fazer com a casca? Deixa eu até te mostrar quem tá aqui. Não sei se você conhece ela pessoalmente, você vai conhecer ela, Marta Tatinha, tá vendo? Sim, nós já conversamos. Ela faz umas coisas com essa casca aqui, exatamente. Não. Vem cá, Marta. Marta, vem cá, Marta. Pode vir. Ô, Marta, e você sabe uma coisa fantástica? Porque ela junta o que eu amo, que é a parte da gastronomia ligada... Hoje a culinária com Marta Tatinha, seja bem-vinda, viu? Beijo. A atividade funcional. Então, ela faz uma coisa que é incrível. Então, olha só, a biomassa já é boa pra tudo. Agora, a casca, porque a gente tem que usar o alimento por completo, que nem eu falei do ovo, tá? A gema e a clara, lembra? Perfeito. O que você vai fazer? A casca, conforme você vai descascando, para um copo de água, você vai colocar 1 colher de sopa de vinagre e vai deixar na geladeira por 5 dias, para tirar os taninos, etc. Aí, depois, o que você faz? Eu pego uma tesoura, pode ir passando. Vamos para a próxima imagem, vai corto, pode mais. Aí. E deixo assim. Você pode congelar aí, né? Você pode se divertir. Conta então, Martinha, o que você uma vez você trouxe pra mim? Caponata. A gente fez. Né? Pode contar uma receita bacana que você acha legal de fazer com esse resultado. Olha, eu faço várias coisas com isso aí. Eu só não uso a tesoura, que eu sou chefe, eu gosto de faca ou de garfo, né? Eu uso a faca. Né? Ou eu desfio com o garfo pra ela ficar com aquela aparência de carne louca. Ah, que bárbaro. Ó, tá vendo? É uma das melhores coisas que eu já experimentei. E aí a gente, lá no restaurante, a gente faz. Aí eu faço isso, dou uma refogada com todos os temperos de uma carne louca. Cebola, pimentão, tal, né? E aí põe o azeite com baixa acidez, 0,2. E aí eu ponho bastante azeite. Depois que ela vai esfriando, eu coloco nos potes higienizados e deixo no azeite, fervo ele de novo pro pote fechar e travar. E ele fica 1 mês, fica 2 meses. Tal, e fica um canapé. Que tal como o recheio da minha tapioca? Exatamente. Olha que delícia. Eu amo você, bonita. Olha, é só aqui que a gente vai reunir profissionais assim que fazem essa. E deixa eu falar uma coisa. Não tem constipação que resista a essa fibra. Eu desafio a gente fazer... Não tem. Não tem. Mas o consumo tem que ser diário? Como que você diria, assim, do consumo mesmo da biomassa? Eu gosto dela diária. Aquela outra, eu coloco, por exemplo, tudo que eu vou preparar em casa, um feijão, alguma coisa que tem líquido, eu pego um daqueles gelinhos e já jogo dentro. Exatamente. E esse aqui, eu também é fibra. A gente precisa de 20 gramas de fibra por dia. Pô, a gente podia falar aqui o tempo todo, né? Não, mas, enfim... fazer molho de bolonhesa, eu faço lasanha, molho à bolonhesa, tudo com isso aí, escondidinho com inhame. Então, gente, com a biomassa. Dá pra fazer caponata, dá pra você pôr nos canapézinhos de tapioca ou de damasco, rechear damasco, fica delicioso. Olha, pode. Dá pra você fazer várias coisas. Tá vendo? É bom demais. A gente vocês viram que as explicações foram fantásticas. Olha, eu muito bom poder reunir diariamente esse time aqui. Eu fico muito feliz. Mas vamos fechar só com uma perguntinha do Twitter, não é, Má? Tem uma pergunta bacana de quem que é do Insta, tá no Insta, né? De quem que é da Luciana? Luciana, um beijo pra você. Vamos colocar, cantem pra mim que eu não consigo enxergar. Qual a quantidade, então, de consumo dessa biomassa, que, como você disse, pode ser diária, pra gente já ter todos os benefícios? No mínimo 2 colheres de sopa, uma no almoço e uma no jantar. E aqui é uma questão de quantidade de fibra que você pode estar incluindo, quanto mais melhor eu coloco. Eu ponho assim, quanto nunca mais vai melhor. ser demais. Não vai fazer mal. Não. Tranquilo. Eu adoro a casca. E sabe o que eu faço no restaurante? Eu coloco isso na mesa das pessoas. Falo, se você descobrir, você ganha um vinho. Ninguém nunca descobriu. Eles comem. E ficam, ai, maravilhoso. E quando você fala que é casca de banana? Ai, é berinjela. Ai, não sei o que. E fica, eu vou embora, depois volto nas mesas e vou indo. Ninguém descobre o que é. Agora você conta, agora não pode mais. Agora a brincadeira acabou. Gente, só posso dizer que é muito gratificante poder ter, assim, profissionais tão bacanas aqui no Você Bonita pra gente fazer uma pauta tão completa e com certeza falta esse tipo de informação, então eu agradeço. Eu tinha que chamar a Marta pra
complemento. Porque vocês duas... É legal quando a gente tem esse complemento dos profissionais. Eu vou passar para vocês o site da doutora Gisela, que é o www.giselasavioli.com.br. Gisela Savioli, tudo junto.com.br. O Insta, @Gisela Savioli, também Twitter tudo também. junto. Twitter também. E o telefone 0 operadora 11 3062 4822. 3062 4822. E tudo que a gente Segura falou, seus livros maravilhosos. tudo que a gente falou olha. está nos livros. Que se você tiver qualquer dificuldade, é só entrar no site gioli.com.br, né? Tá. E você tem acesso E pelo aos seu livros. site pelo também. site também. Entrando em contato pelo Insta. Agora, só uma coisa. Amo todos, mas este aqui... Sou apaixonada, uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Eu gosto desse. Uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Obrigada. Vale a pena. Obrigada, Muito querida. obrigada. Prazer Um beijo enorme. Obrigada sempre pela aula. Martinha, te encontro logo mais, tá? Pra gente falar mais sobre essas delícias. Prazer enorme. Um beijo, gente. Beijo. Obrigada.